Sim, eu entrevistei a grávida de Taubaté, a Maria Verônica, e eu quero primeiramente agradecer a vocês que assistem o canal aqui, porque sem vocês, né, isso não seria possível graças ao engajamento de vocês, a galera que acompanha o canal aí desde o começo, né, e sabe que a gente tem um apego emocional aqui pelos memes, principalmente pelo meme da Maria Verônica, que é a grávida de Taubaté, pelo fato, simples fato de eu ser de Taubaté, e pelo meme do grandíssimo Ricardo Milos também, né, que eu acabo carregando aí esse alter ego aí de Marcelo Milos por conta do meme do Ricardo Milos. É um outro também que eu acho que se a gente entrevistar o Ricardo Milos, acho que a gente zera o canal, né? Acho que não precisa nem vai fazer vídeo depois disso. Né? Mas assim, é uma grande vontade que eu tinha de entrevistar a Maria Verônica desde o início já. E, cara, aconteceu, né, com exclusividade. A gente foi o primeiro meio de comunicação que soltou uma conversa com ela. Né? A gente sabe que logo depois teve ali com o Celso Portiolli no Domingo Legal. Mas a nossa saiu primeiro. A nossa saiu na sexta-feira e o do Celso saiu no domingo. E é claro, as pessoas que assistiram lá no Celso e assistiram aqui no Não Adivinho, viram a diferença de entrevista, primeiro porque eu não sou um entrevistador, eu não sou um jornalista, eu não sou um podcaster que tem centenas de podcasts gravados. Não, cara, esse podcast com a Maria Verônica foi o segundo que eu fiz, assim, sendo host, né? É claro que eu já ajudei o Cid lá no Tô na Mira, podcast Tô na Mira algumas vezes, mas eu sempre ficava meio que de co-host, né? Ele que tocava o barco. E aí, aqui no canal foi o segundo, né? Eu fiz o primeiro com o Riva, que foi lá com o Justiceiro da década de 80, foi um podcast épico também, né? Não tem outro podcast com Riva aqui no YouTube, né? Foi uma conversa sensacional, então assim, eu aconselho que todos assistam também, quem gosta desse tipo de história, né? O Riva é um cara ali que tem muita história mesmo para contar, né? Da galera ali que ele acabou matando ali nos anos 80, né? Então ele era considerado um justiceiro ali, né, matava criminoso e tal. E aí agora, né, esse segundo episódio muito especial também com a Maria Verônica, né, ela veio até na minha casa, a gente preparou aqui em casa a entrevista, né, porque eu queria mesmo que fosse um ambiente mais familiar, uma coisa mais intimista, para que ela se sentisse à vontade, porque afinal de contas, cara, ela foi um meme, né, a grávida de Taubaté é um meme que dura até hoje e sempre foi visto como meio que uma chacota, né? Meio que um meme, né, relacionado à mentira, né? Então o Taubaté ficou muito conhecido por conta disso. Ah, não sei o que de Taubaté. Ah, é a médica de Taubaté. Ah, é não sei o que. Tudo que tem Taubaté no final, né, acaba sendo um sinônimo de mentira por conta desse meme da Maria Verônica. Então foi muito especial. E de novo, cara, eu não sou nenhum entrevistador, né? Tô longe de ser o maior podcast do Brasil, né, como é o Podpah aí do grandíssimo Igão, né, que a gente sempre tá brincando e sempre tá zoando as perguntas que ele faz lá. Verdade, é patológico. Tipo assim, passa de pai pro filho? Não. Ah, tá. Mas eu acho que a gente conseguiu alcançar o objetivo. É claro, assim, se vocês repararem, a minha conversa com a Maria e a do Celso foram dois tons diferentes, mas, de maneira geral, o que ela contou aqui pra gente, o que ela falou sobre a vida dela, sobre o meme, foi o que ela falou lá também. Só que é claro que num tom diferente, até porque esse quadro do Celso, ela até me contou depois que era um quadro, né, lá no Domingo Legal, que era um quadro que tinha a ideia de ser um quadro mais agressivo, entre aspas, né? Então o Celso, para vocês terem ideia, não teve contato com ela antes da entrevista, justamente para não criar nenhum vínculo com ela emocional, para ele poder pegar pesado no tom mesmo, né? No tom das perguntas. Então, só para vocês entenderem, né? Então, assim, quem assistiu o vídeo do podcast com aqui, Marcelo, com a Maria Verônica, teve uma impressão, e quem assistiu o podcast lá com o Celso teve outra impressão dela por conta desse tom. Mas vocês vão ver que as perguntas, elas são bem próximas ali, tudo que a Maria Verônica contou, né? Bom, então, dito isto, eu estou muito feliz por ter feito esse episódio e muitas pessoas perguntaram, mas você acreditou nela? Mas é isso? Mas é aquilo? Eu separei algumas perguntas lá no meu Instagram pedir pra galera mandar, eu vou responder aqui em vídeo, tá bom? Para vocês, beleza? Vamos lá primeiro então. Então assim, fica o convite aí para vocês me seguirem lá no Instagram também, tá? É @omarcelomilos. De vez em quando a gente tem
alguns conteúdos lá também, tá? Então se você quiser, vai lá e me acompanha, tem um contato mais próximo também comigo e vê também que eu sou uma pessoa de carne e osso, né? Porque isso aqui é bom falar também, porque às vezes a galera vê eu dando hate aqui no YouTube e a galera fica... Nossa, o Marcelo xingou não sei quem. Nossa, o Marcelo... Eu xingo mesmo, eu mando tomar no cu mesmo, eu mando se f***, eu sou assim, é que os vídeos do canal, eles são roteirizados, a grande maioria, tá? São roteirizados, e aí parece que eu sou um apresentador engomadinho, apresentando, mas não, né? Quem me acompanha lá no News Adivinho, que é o canal meu e do meu irmão, né? Onde é um canal que a gente faz mais react, vê como é que funciona ali as minhas reações espontâneas no Instagram, sabe que eu sou assim, tá? Então, assim, quem se espanta comigo, às vezes, mandando alguém se é quem realmente não segue o canal, vê um vídeo ou outro aqui só. Bom, vamos lá para as primeiras perguntas então, né? Aqui a primeira pergunta, você sentiu verdade em tudo que ela falou? Bom, eu senti verdade, tá? Então assim, vocês podem me julgar, falar, não, mas ela tá mentindo, tá querendo fama, tá querendo dinheiro, mas eu entrevistando ela e conversando com ela, tanto ali na hora da entrevista, como a gente ficou batendo um papo maior tempão ali antes da entrevista, depois da entrevista, eu senti muita sinceridade em tudo que ela me falou ali na entrevista, tá? Na creche, as crianças não eram maltratados? Bom, a Maria Verônica tinha uma creche, que até naquele primeiro vídeo a gente mostrou lá a fachada dessa creche. E assim, é uma pergunta que você tem que fazer pra ela. Muita gente, eu acho que confundiu e mandou pergunta como se fosse pra ela, né? E não tem como eu responder algumas perguntas aí que eu tive que deixar de lado, porque era pra ela e não pra mim. Mas assim, pelo que ela me contou na entrevista e pelo que eu pude sentir ali da sinceridade dela e da emoção dela mesmo ao falar das crianças que ela tomava conta na creche, não eram maltratadas nenhuma, né? E inclusive uma em especial, ela pegou ali com 6 meses, ela conta isso na entrevista, né, para tomar conta ali, né, entrava ali de manhãzinha, 6 horas da manhã, saía 6 horas da tarde ali, né? Então assim, você pensa, né, é como se fosse um filho seu, né, porque você tá todos os dias com aquela criança recém-nascida, né, 6 meses, um bebê, né, e vendo aquela criança crescer. Então assim, eu acredito que ela realmente tinha esse apego emocional nas crianças, tanto que ela chora ali na hora de lembrar desse menorzinho aí, né, e por conta desse apego emocional, dessa coisa de mãe mesmo, eu acho que ela via essas crianças, pelo menos na minha visão, tá? Ela via essas crianças como se fossem filhos dela mesmo. Então não acredito que havia nenhum tipo de maltrato lá, tá? Bom, como você convenceu ela a dar entrevista no seu canal? Na verdade, assim, eu não convenci ninguém, né? A gente fez aquele primeiro vídeo da grávida de Taubaté, contando toda a história dela, né? Eu mostrei aqui alguns pontos, né? Onde era a lojinha que ela tinha, onde era a creche dela, onde era a casa dela, né, que a gente até foi lá, que depois acabou não sendo mais a casa dela, e assim, então, e pelo fato de eu ter um carinho especial por esse meme, por ser da minha cidade, quando ela resolveu voltar, né, e ela apareceu ali bem que do nada, né, no YouTube, e aí eu falei, esse negócio vai explodir, né, e aí foi dito e feito, o Léo Dias começou a postar, né, aí entrevista com o Domingo Legal e tal, e eu fiz um react, né, aqui no canal, assistindo esse primeiro vídeo dela anunciando a volta e mostrando todo esse lado dela de conversão. E aí nesse react eu falei algumas coisas, convidei ela para participar, queria bater um papo com ela, né, falei algumas coisas ali que chamou a atenção dela também no vídeo, e assim, mas eu confesso para vocês que eu não tava assim, não tava esperando mesmo, né? Por isso que eu de novo agradeço vocês aqui, que se ela topou dar essa entrevista é porque ela sentiu confiança aqui, tanto no meu modo de ser, quanto no público do canal, que inclusive ela até agradeceu também, falou que o público do canal aqui gostou demais, né, e foi lá no Instagram dela conversar com ela também, desabafar sobre algumas coisas. Então eu não convenci ninguém, né, eu só reagi ao vídeo dela e fiz o convite, e aí pouco tempo depois a assessoria dela ali, a galera que trabalha com ela entrou em contato comigo e a gente foi ali ajeitando data, ajustando até que de fato aconteceu. Inclusive eu quero fazer um agradecimento aqui para a equipe do Flash, tá, o Flashinho, porque ele que veio, né? Ele veio lá de Guarulhos, ele mora em Guarulhos, é quem edita os vídeos do canal. Ele e o João editam os vídeos do canal, mas o Flash, ele também faz esse trabalho outdoor, né? Ele sai
com a equipe dele de filmagem, com câmera, com iluminação, com um monte de coisa, né? E ele trouxe aqui, inclusive, aquelas poltronas que a gente tá sentado, ele que trouxe, porque eu nem tenho aqui em casa, eu tenho um sofazão só, que não ia dar certo. E ele trouxe aquelas poltronas também, quero agradecer o Flechinho aqui por esse apoio aí que ele deu pra gente. Bom, ela pediu algum valor. Muita gente foi comentando se ela tinha pedido algum valor, né? Ou se eu paguei, quanto que custou essa entrevista, né? E assim, eu fico muito feliz de novo de falar que não custou nada. Não custou só o trabalho do Flash, o tempo, né? Tudo que a gente sabe que vale dinheiro, né? Mas em relação a Maria Verônica, não paguei nada para ela. Ela veio aqui de livre e espontânea vontade, conversou com a gente, então conheci ela, a família, o marido, o filho dela, né? Então assim, não... Apesar de que ela disse, né, que muitas pessoas procuraram ela na época do meme, até chegaram a oferecer 6 milhões para ela, ali para fazer, eu acho que, uma série de entrevistas, um documentário, enfim. Né? E aí, eu com certeza, não é nem falando que ela queria isso, mas com certeza eu pagaria sem sombra de dúvidas uma entrevista com ela, eu pagaria do meu bolso tranquilamente, só que esse não foi o caso, tá? Isso mostra mais uma vez que ela realmente veio para querer mostrar esse lado dela de mudança, né? Essa conversão dela, porque senão o pessoal comenta às vezes, mas ela quer dinheiro, mas ela quer fama. Gente, se ela quisesse dinheiro, ela teria voltado como grávida de Taubaté. Não é mais fácil? Pensa comigo. Se ela tivesse voltado ali com um vestidão, com a barrigona e falar, voltei, galera. E aí ela ia fazer 1 milhão de publi. Pensa só o tanto de empresa gigante que fariam publis com ela no Instagram, por exemplo, por conta do meme. Vocês já pararam para se ligar? Pensa ali num Burger King da vida que sempre contrata influenciador, fazendo um vídeo com a grávida de Taubaté, ela com a roupa e não sei o que, com os bebezinhos no colo e tal. Vocês já pararam para pensar no quanto de dinheiro que ela ia ganhar? Então assim, ela vindo mais uma vez, não cobrando nada de entrevista, não evitando ao máximo se relacionar com o meme, é claro que ela sempre vai estar ligada ao meme, mas ela evitando ao máximo ali, de certa maneira, se relacionar com o meme de forma com que ela tire vantagem do meme. Não, ela precisa do meme para poder aparecer, afinal de contas, se a gente falar, a gente fez uma entrevista com a Maria Verônica, muita gente vai ficar, beleza, quem que é? Até por conta de que ela mudou muito, né? Vocês viram aí como ela emagreceu bastante, tá bem diferente. A galera não ia se ligar, então precisa relacionar a grávida de Taubaté. Ela mesmo disse que ela não acha que ela vai se desvincular da grávida de Taubaté tão cedo, ou nunca vai, mas o que ela não quer, e ela falou, é esse tipo de graça, assim, de meme, de fazer um vídeo de uma publicidade como grávida de Taubaté. Ela não quer ser mais o personagem grávida de Taubaté. O grávida de Taubaté morreu pra ela, né, se a gente pode dizer assim. Então isso mostra, mais uma vez, aí que ela não... É óbvio que se ela vem ali na internet se mostrar, criar conteúdo, tem algum objetivo com isso, né? E o objetivo que ela deixou claro pra gente ali é o objetivo de ajudar as pessoas, tá? Eu acredito nessa história dela, eu acredito nessa conversão dela. Então, mas agora se fosse pura e simplesmente para ela ganhar fama, ganhar dinheiro, ela já tinha voltado antes, né? Isso aí é fato. O meme hoje está muito mais fraco, entre aspas, do que lá no passado. E outra coisa também, que nem eu falei, ela voltaria relacionando mais ela com a grávida de Taubaté, com certeza, e isso alavancaria muito mais as redes sociais dela. Então, não acredito que ela, igual a galera fala que ela tá querendo fama ou dinheiro, não acredito nisso, tá? Bom, de que era feita aquela barrigona dela, já que muita gente tocava e não percebia que era falsa. Ela contou isso na entrevista, tá? Esse rapaz aqui provavelmente não assistiu a entrevista, mas eu perguntei pra ela do que era feito aquela entrevista e ela contou que era feito de pano. Era um monte de pano ali dentro, né, envolto em algum outro pano maior, algo nesse sentido. E ali dentro da barriga ela disse que tinha 2 trabalhos. Trabalhos, Marcelo? Como assim? 2 trabalhos? 2 trabalhos, sei lá, né? Aí é da seita lá, é coisa da seita que ela participava, né? Pra poder funcionar aquilo, pra galera acreditar, não sei, né? A gente entra na parte da religiosidade, né? Na parte da crença. Foi difícil pra ela aceitar o convite pra ser entrevistada? Então, isso eu não sei. De novo, que nem a galera pergunta ali, ó, fazem algumas perguntas que ela teria que responder. E até talvez a gente pode até fazer mais pra frente, né? Eu tenho um contato com ela hoje ali, até mais próximo, né? E quem sabe a gente faz uma próxima conversa com ela respondendo as perguntas de vocês. Talvez seria bacana. Então, assim, me segue no Instagram de novo, porque quando eu abrir essa caixinha de perguntas,
eu posso abrir, de repente combinar com ela para ela vir aqui, ou eu ir lá na casa dela, e aí a gente responder as perguntas de vocês aqui no canal mesmo, e aí ela respondendo. Então assim, aí eu vou abrir uma caixinha lá de novo, então me segue, tá? Mas assim, eu acredito que não. Outra coisa também, né, eu tava pensando, agora me lembrei aqui, que a gente tava até querendo fazer mais conteúdos, assim, tipo, ela, por exemplo, tem muita coisa que a galera quer ver, como, por exemplo, um react dela, uma reação dela ao próprio vídeo que eu gravei sobre ela, ou um react dela, uma reação, por exemplo, ao vídeo lá que viralizou do Hoje em Dia, né, toda aquela matéria e tudo. Já pensou ela assistindo e reagindo e comentando, isso foi assim, isso foi assado? Cara, isso eu acho que seria incrível, seria um conteúdo muito bacana pra gente trazer aqui no canal, né? E assim, pelo que eu conversei com ela, talvez ela tope fazer isso com a gente, né? E eu acho que seria um presente enorme aqui, né? Bom, você ficou um pouco tímido ao entrevistar esse meme lendário? Eu não diria que eu fiquei tímido, mas eu fiquei um pouco ansioso. Isso eu acho que é normal, né? Apesar de eu ter toda essa desenvoltura, assim, pra desenrolar mesmo aqui na frente das câmeras, sem roteiro, sem nada do tipo. Eu já tenho familiaridade com a câmera, não vejo problema hoje conversando aqui com a câmera igual muita gente tem. Mas é diferente quando a gente tá no quarto aqui sozinho, conversando com a câmera, conversando com vocês, e quando a gente tá numa conversa ali, tem uma equipe ali, tem a família dela, tem uma equipe na frente te olhando, né? Tem ela aqui, a gente tem uma pauta para seguir, mais ou menos, para não se perder. Então é diferente, é muito diferente esse tipo de conversa, de entrevista. Então assim, um pouco ansioso, com certeza eu fiquei. Não tem como dizer, que nem eu falei pra vocês. Eu não sou o maior podcast do Brasil, eu não sou um jornalista, eu não sou um cara com anos e anos de experiência igual o Celso é, né, na questão de entrevista, igual o Celso, igual o Cabrini. Estou muito longe desses, mas muito longe desses caras. Mas eu acredito que na medida do possível, e por ser o segundo podcast que a gente faz, né, aqui no canal, eu acredito que a gente deu conta do recado, tá? O primeiro podcast com o Riva, inclusive, né, que muita gente nem conhecia ele, hoje tá com 300, 400 mil visualizações, algo assim, né? O da Maria Verônica, a última vez que eu vi, já tava com mais de 150. Então, assim, é inegável que nesses dois que a gente fez, a gente tem um feeling de convidado bom aqui, né? E essa é a minha ideia também. Quando eu for trazer mais convidado aqui pra gente conversar, que seja um convidado icônico, assim, algum meme, alguma pessoa que eu já fiz vídeo aqui no canal. Eu acho que eu acho que essa é a linha que eu pretenderia seguir, caso eu fosse fazer mais podcast, até porque dá muito trampo. Então não tem como, assim, a não ser que eu vivesse disso, né? Igual esses podcasts vivem, não tem como eu ficar todo dia trazendo um monte de convidado aqui aleatório, né? Bom, você falou sobre a seita. Você não tem medo de que possa fazer algo contra você? Não tenho medo nenhum, né? Aqui no canal a gente fala de muita coisa, a gente fala de PCC, a gente fala de Comando Vermelho, a gente mostra várias coisas, denúncia, partido político e igreja, assim, pastores que às vezes estão envolvidos em coisa errada. Já tomei muita ameaça mas não, até porque a seita, que nem como ela mesmo disse, ela não quis revelar que seita era, né, o que era, o nome, nada do tipo, nem pessoa, até porque pode dar problema para ela, inclusive, né, processo e tal. Então ela não falou, e assim, ela falou que é uma seita, e não tenho medo, assim, isso ela não tem problema em falar, e muito menos eu em perguntar, né. Bom, qual foi a pergunta que você ficou com vontade de fazer, mas não fez? Sinceramente, eu não tenho uma pergunta assim que, nossa, eu devia ter feito essa pergunta, não fiz. Não tenho isso na minha cabeça. Eu talvez sinta um pouco de falta, e a gente pode fazer isso numa próxima conversa de repente, da gente ter entrado um pouco mais a fundo na questão ali, na conversa sobre essa parada da seita, entendeu? Isso é uma coisa que me instigou um pouco de curiosidade, saber mais coisas lá de dentro. Eu sei que ela era limitada também sobre o que ela poderia falar, mas algumas coisas ela contou. Então, assim, eu acho que entrar mais nesse tema, como que foi o dia em que ela saiu de lá, ela contar os detalhes, eu acho que isso eu fiquei com curiosidade, e talvez fica para uma próxima conversa. É claro que não daria para a gente alongar tanto essa questão, essa parte da seita lá no podcast, até porque tinha um tempo, né, que a gente tinha que seguir, não dava para ficar ali 5, 6 horas conversando, né? Então eu acho que numa próxima eu tentaria pelo menos entrar mais em detalhes nesse tipo de assunto, tá? Bom dia, Marcelo. Qual foi o momento mais emocionante para você da entrevista? Então, eu acho que o momento mais emocionante, tanto para mim, muito mais para ela até do que para mim, foi realmente a parte que ela fala lá
da creche, porque eu percebi que quando ela fala da creche, fala das crianças que ela tomava conta na creche, isso mexe com ela de uma forma enorme. Ela tocar no assunto da creche, tocar no assunto do menininho lá, que ela começou a chorar. Então, com certeza, essa parte pra mim foi a mais tocante, né? Bom, já que perguntou, vou ser sincero, ela mentiu quando falou da seita. Isso foi a desculpa que ela encontrou. Então, de novo, muita gente falando, é mentira, essa parada da seita é mentira. Como eu disse, eu não acredito que seja mentira, eu acredito que realmente rolou essa parada ali. Quando a gente fala seita, né, parece um negócio muito assim, né? Pô, vou lá num beco, num lugar escuro, que tem um monte de gente, um monte de imagem do capeta, um monte de imagem todo mundo de preto, com aquelas cabeças de bode. E não necessariamente é isso, vocês têm que abrir um pouquinho a mente ali, porque seita pode ser qualquer tipo de comunidade religiosa em que se cultuam alguma coisa, alguma entidade, algum ser, enfim. Né? A gente fez um vídeo aqui no canal, inclusive, que era sobre aquele documentário da Netflix chamado Rezar e Obedecer, e lá, né, eu conto muito bem como que funcionou essa seita ali dentro, né, era uma seita, a FLDS lá dos Estados Unidos, né, e como que uma seita ali, por exemplo, eles era uma seita, mas quem que era o deus ali dessa seita era o profeta lá, eles tinham uma visão daquele profeta, que ele era o cara que ia salvar todo mundo, do fim dos tempos e tal. Então, assim, uma seita nada mais é do que alguém que se edifica ali como algo, como um líder e como uma pessoa que vai guiar aquelas pessoas da seita para um lugar melhor, para uma vida mais próspera, enfim, né? A gente pode até dizer, talvez, que muitas comunidades hoje de coaches, por exemplo, agem como verdadeiras seitas, né? Seguem cegamente o que aquele coach tem a dizer. Então, assim, seita é um termo muito abrangente, tá? Então, assim, por isso que eu não acredito que seja mentira, tá? E outra, né? Esse rapaz falando, né? Ela mentiu quando falou da seita. Sinceramente, cara, se ela mentiu ou não, isso é só o íntimo dela que sabe. A gente não tem como saber se ela mentiu ou não. Você concorda comigo? Então, do mesmo jeito que eu falo pra você, não, eu acho que ela tava falando a verdade, eu falo assim, eu acho, eu acredito. Não tem como eu falar, não, ela tava falando a verdade. Não tem como. Assim como não tem como você falar, não, ela mentiu. Não tem como, cara. Se é ela, você tá junto com ela lá, não tem como você afirmar isso. Você pode falar, não, eu acredito que ela mentiu, eu acho que ela mentiu e tal. Aí tudo bem, mas afirmar com certeza não é impossível, né? Bom, pra que dar moral pra uma pessoa que mentiu pro Brasil? De novo, teve algumas pessoas que comentaram assim, sobre, dar espaço pra ela. Até lá do Celso eu vi que tinha comentário, se o Celso dando espaço pra essa mentirosa e tal. Cara, vocês não têm a mínima noção, esse tipo de gente que faz esse tipo de comentário, não tem a mínima noção de como que funciona a mídia, né? Não tem a mínima noção, porque vocês pensam, a audiência que essa pessoa ia dar, e deu, né, tanto aqui pro canal quanto lá pro Celso, a curiosidade que as pessoas tinham para poder saber tudo, né, era um meme que simplesmente tinha sumido, ninguém mais sabia nada dela, né? Então a curiosidade das pessoas enorme, para querer saber o que estava acontecendo ali com ela, né? Então, assim, eu não sei o que passa na cabeça da pessoa em achar que a Maria Verônica, por exemplo, não ia conseguir espaço em qualquer lugar que ela fosse. Então, assim, foi no SBT, ela fez uma entrevista lá com o Celso, que eu nem assisti a entrevista completa, mas tem um maior tempo lá, acho que mais de 1 hora de entrevista. Foi com a gente aqui, em qualquer podcast que ela quiser, ela vai. Se ela quiser ir no Flow, ela vai. Se ela quiser no Igão do Podpah lá, ela vai. Então, assim, a ideia, uma cabeça minúscula de uma pessoa que pensa assim, né, pra que dar espaço? Como se eu fosse um grandíssimo nome da internet, que se eu dei espaço pra ela agora, mudou a vida dela. Não, cara, eu sou um canal aqui, né, como eu te falei, nem podcast eu faço, né, mas ela é da minha cidade, topou da entrevista, pra mim é uma honra enorme ela ter aceitado contar primeiramente pra gente, né, e depois que foi para outros canais, e agora provavelmente vai para outros podcasts também, mas assim, a pessoa que tem esse tipo de pensamento, com certeza ela não imagina ali o tanto, né, às vezes uma pessoa que comenta uma parada assim, tá consumindo lá uns conteúdos, tá consumindo um Oruan, tá consumindo umas coisas ridículas que acontecem em outros podcasts, tá consumindo umas coisas tão idiota, tão besta, né, na internet,
e se indigna com algo que faz parte da cultura nacional. Vocês têm noção desse meme que ele foi mundial até, não é nem nacional, ele foi mundial esse meme? Então, assim, Nossa, é um pensamento muito pequeno, assim, eu não consigo nem responder direito esse tipo de pergunta. Ô Marcelo, parabéns, eu gostei muito. O que mais deu trabalho para preparar a entrevista? Bom, eu agradeço por ter gostado aí da entrevista. Eu acho que o que mais deu trabalho, cara, na verdade, assim, a parte pesada do trabalho mesmo ficou pro Flash, né? O Flash, a equipe dele que veio aqui, trouxe as coisas, preparou, montou, configurou tudo, tanto microfone, quanto câmera, quanto iluminação, ele que preparou tudo. Então eu acho que a parte mais difícil ficou para ele, né? Eu mesmo só tive o trabalho, entre aspas, assim, de me preparar emocionalmente, de separar ali pelo menos ter um norte ali do tipo de raciocínio de pergunta que eu ia fazer para ela, o tom da entrevista, como eu disse, o tom da nossa entrevista, eu queria que fosse um tom ali não de confronto, porque vocês pensam, galera, imagina se ela chega aqui e eu começo a confrontar ela, começo a apertar ela, uma coisa é o SBT, é o Celso lá apertar ela, que já fez um monte de contrato, já assinou um monte de coisa, pediu autorização de imagem, que se ele confrontar e ela achar ruim lá, vai ser até melhor pro SBT, porque vai ter até mais audiência, imagina ela ficando nervosa lá, né? Outra coisa é eu aqui, ela vir na minha casa e eu ter uma postura de ameaça, de confronto contra ela, e aí simplesmente ela pegar e falar, não gostei de você, não gostei desse tom da entrevista, vou embora, e não autorizo usar minha imagem, acabou, a gente perdeu a entrevista, perdeu todo o investimento, sabe? Então assim, por isso que nem era a minha ideia também ter essa postura, tá? Agora sim, como eu falei, o trabalho maior de entrevista foi o Flash que fez. Então, pra mim mesmo, o trabalho que eu tive foi só de custear tudo isso. Bom, cara, parabéns pelo trabalho, mandou muito bem, muito obrigado aqui, você que mandou essa mensagem. Você ficou com receio de fazer alguma pergunta que pudesse deixá-la chateada? Não, eu não fiquei com receio de fazer pergunta que pudesse deixar ela chateada, mas eu fiquei com receio do tom que eu ia usar. Então, como eu disse, mesmo em perguntas mais delicadas, como por exemplo a hora que o Kleber entrou, né, o marido dela, e foi contar pra gente ali sobre a parte dele, tinha algumas dúvidas que o pessoal tem mesmo, sobre o fato dele não saber, como é que ele não sabia, como é que isso é possível, não sei o quê. Eu precisava entrar nesses detalhes, mas ainda assim eu acredito que eu consegui entrar nesse tipo de pergunta ali, para ele inclusive, né, de uma maneira bem mais tranquila, tanto que ele respondeu tudo ali, foi de boa. Então eu não tive problema com alguma pergunta, algum medo com alguma pergunta, mas sim, eu fiquei só um pouco ali tentando entender que tom que eu usaria para poder encaixar a pergunta para que não parecesse de fato um confronto, né? Bom, vergonhosa a postura do Celso com a Maria Verônica. Agora você sim soube ser profissional. Então, aqui, de novo, a parada do Celso eu até entendo, tá? Essa postura dele, que ele foi muito mais assertivo ali, muito mais pesado com ela, por conta do programa. A produção queria assim, esse quadro dele é assim, é tipo um Roberto Cabrini, sabe? Ele chega ali, pergunta na lata ali, não tem conversa, não tem risadinha, é pergunta séria. Então esse era o papo do Celso. Aqui não, cara, totalmente diferente. Aqui a gente falou de dieta depois, a gente falou de academia, sabe? Então, imagina, o Celso jamais entraria nesse tipo de assunto com ela ali, sabe? Então era uma parada ali, são duas entrevistas totalmente opostas, a minha e a do Celso, tá? Então, apesar da própria Maria também não ter gostado ali desse tom ali de confronto do Celso, mas eu acho que as duas entrevistas tinham propostas diferentes e acredito que cada uma ali conseguiu sucesso no que se propôs a fazer, né? Bom, acho que essas foram as perguntas, eu vou até parar aqui que já tá ficando grande demais esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da entrevista. De novo, quero agradecer vocês que assistem o canal aqui, que por conta de vocês, né, dessa moral que vocês dão aí pra gente, que ela topou fazer essa entrevista. Eu espero que a gente grave mais, tá? Então se inscreve no canal, me segue no Instagram pra gente gravar mais conteúdo com a Maria, tá? De repente respondendo mais perguntas, de repente fazendo algum react de algo que já falaram dela no passado, talvez seja legal aqui, né? Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.